Ok. Boa tarde, pessoal. Eu só vou fazer a introdução aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre cinética química. Eu já fiz um exercício aqui sobre o conteúdo. No entanto, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp depois que eu possa explicar melhor. Os slides vão ser postados posteriormente para vocês já terem conhecimento já, para depois estudar. Mas enfim, seguindo então. Falando agora da velocidade média da reação. Da reação como um todo, né? Não só análise como a gente fez antes, de um só elemento, como foi o dióxido de carbono e o butano. Analisando a velocidade da reação como um todo. Aqui eu deixei uma reação genérica, que a gente tem um Azão mais um Bzão, resultando em um C. E também tem os seus respectivos coeficientes estequiométricos, com Azinho, Bzinho e Czinho. Então, tratando da velocidade média da reação inteira, a gente vai ter essa formulazinha aqui. Onde a parte de cima aqui a gente vai ter a velocidade do, do que o elemento dentro da reação reage, né? No caso aqui o azão, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, mesma coisa por B, a velocidade dele, dividido pelo coeficiente estequiométrico, e a mesma coisa por C, dividido pelo coeficiente estequiométrico. Como é uma igualdade, a gente pode pegar qualquer um para saber a velocidade é, da reação como um todo, velocidade média da reação. Seguindo então, falando mais agora propriamente do gráfico que a gente tem dentro da cinética química. A gente tem aqui, ó, nessa linha vermelha, a linha dos reagentes, né? Vale a pena lembrar aqui, como eu comentei antes, dos conchetes significa mol por litro. E também fica explícito aqui no gráfico mesmo, que está mol por litro de concentração por um determinado período de tempo. Então a gente vê que aqui no início ele não é zero, né? Os reagentes, porque a gente tem que ter uma certa quantidade de reagentes para a gente poder fazer a reação em si, né? No entanto, os produtos, né, que é essa outra linha azul, eles começam com zero, porque no início da reação a gente não vai ter nada de produto, né, no final, no resultante, né? Porque a gente não teve nada reagindo, né? Então é normal começar pelo zero, né? Obviamente. Então a gente pode observar que ao longo do tempo, né, os reagentes eles vão diminuindo e os produtos vão aumentando, né? Ou seja, tipo, alguém está sendo consumido ali para alguém ser produzido. Então, como está diminuindo aqui, aqui está aumentando. Deixei aqui um textinho para uma substância que está sendo consumida, ela é máxima no início da reação e mínima no final. Como ela está sendo consumida, né, a gente precisa colocar alguma coisa para reagir, ela vai ser obviamente máxima no início da reação. E o contrário vai acontecer para os produtos. Eles vão ser mínimo no início e máximo no final. Aqui mais um exercício para ficar mais fácil de enxergar isso em questões. Uma certa espécie química A, quando em solução, reage rapidamente com oxigênio molecular dissolvido e é degradada por ele. A velocidade dessa reação segue a lei da velocidade V igual a constante vezes a concentração do A. Isso aqui a gente vai comentar mais para frente e daí vai ficar mais claro para vocês. Por enquanto, nesse exercício ele não é tão importante. O gráfico representa a forma adequada, o gráfico que representa a forma adequada da relação entre a concentração da espécie A em solução com o decorrer da reação. E a gente tem todos esses gráficos aqui para a gente ver. Como o A, ele, segundo o texto aqui, ó, ele é um reagente, né? Ele está, quando em solução, ele reage rapidamente. A gente pode concluir que ele é o reagente nessa reação, ou seja, ele vai ser consumido. Se ele vai ser consumido, a reação dele vai ser máxima no início da reação e no final ela vai ser mínima, até uma instabilidade, né? Porque
não vai ter com o que mais ele reagir. Então, pode sobrar, né? Ou não, né? Então a gente viu que essa variação, né, de concentração, ela não é contínua, né? Ela não é linear, como o gráfico que eu mostrei anteriormente, então não pode ser A. Se ela está sendo consumida, né? Se o A está sendo consumido, ele não está aumentando, então não pode ser B também. Se ele está reagindo, ele não vai ser constante. Então, opa, deu, voltou. Se ele está sendo consumido, né? Ele está reagindo na reação, não tem como a concentração dele ser constante. Então a gente vai eliminar essa C também. E a gente viu pelo gráfico que ele vai diminuir, mas não dessa forma, né? Não tão. Não sei explicar, tá? É estranho assim, dessa maneira, como esse gráfico, né? Então a gente pode cortar então essa D também, marcando C como nossa resposta, como sendo o máximo aqui no início, e diminuindo até uma constância onde ele não reage mais. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo, Gabriel, tranquilo. Ok. Agora falando das teorias de colisões, que a gente vai abordar como é que ocorre, né, a reação química efetivamente, né? Por que precisa ter para a reação efetivamente ocorrer? Todas as reações químicas podem ocorrer que ocorre necessitam desses tópicos aqui para a reação ser efetiva, né? Eles precisam ter afinidade, que é algo natural, né? Que a gente não pode forçar os elementos a terem entre si. Eles têm que ter uma certa afinidade para poder reagir. Eles têm que ter efetivamente um contato, né? As substâncias que estão reagindo para eles poderem quebrar ligações e formar ligações novas entre os reagentes. A gente precisa de uma energia suficiente, né, para que ocorra a reação, que essa energia é fornecida pelo ambiente ou pode ser fornecida, sei lá, por fogo ou outras maneiras. Enfim, só um minuto que alguém está pedindo aqui para entrar. Seguindo agora. E também a gente precisa de uma orientação favorável. Ou seja, não é toda a maneira que eles estiverem distribuídos, eles vão reagir. Eles têm que estar em um certo. Uma certa posição, né? Para eles poderem reagir. Vai ficar um pouquinho mais claro nessa próxima imagem que eu vou mostrar aqui. Aqui a gente tem primeiro um iodo, quer dizer, I2 e mais um H2 reagindo entre si. Então a gente tem um caminho aqui que é o eficaz, né? Que é o que eles têm um impacto frontal, né? Que é uma que é o que vai ser efetivo, né? Para formar e quebrar as ligações para a formação dos produtos, que é o HI, né? 2 mols de HI. E aqui a gente tem a não eficaz, né? Que porventura no choque ele não estava na maneira correta, né? Eles não estavam no lugar certo na hora certa, né? Fica mais fácil de falar assim. Né? Daí com isso não teve a formação do produto. A gente continua tendo o I2 e o H2. Vale a pena ressaltar aqui que no choque, né, que eles vão ter, a gente pode nomear esse período como sendo um complexo ativado, onde a gente não vai ter, tipo, a ligação do produto propriamente formada, ela vai estar parcialmente formada, assim como a outra ligação que estava mantendo o H2 e o I2 vai estar também parcialmente quebrada. Então a gente vai ter um complexo ativo ou um complexo ativado aqui. Seguindo então, a gente também pode ter essa representação mais gráfica, né, de energia pelo caminho da reação, onde a gente vai ter os reagentes num lado e os produtos no outro, e a gente vai precisar fornecer uma certa energia aqui para que a reação ocorra. Onde aqui nesse ponto máximo aqui, para começar a reação, a gente vai ter o nosso complexo ativado, e essa energia aqui que a gente teve que fornecer vai ser a energia de ativação. Já tá, letrei aqui, não tinha visto.
E a mesma coisa vai ser se a gente quiser ir do produto para os reagentes, né? Se a gente quiser fazer o caminho inverso, a, só que a gente vai ter uma energia de ativação menor, né, do que os reagentes aqui. Também a gente pode tirar desse gráfico também. Espera aí só um minuto. Passou o slide sem querer. Volta. Espera aí que tem uma travadinha aqui no meu computador. Aí, acho que voltou. Pois bem, a gente também pode observar aqui no gráfico. Meu Deus, o que está acontecendo? Saiu da apresentação, pera aí. Só um minuto, já vou voltar. Pera aí, carregando agora. Enfim, desculpa pelos problemas técnicos aqui. A gente pode observar também a variação da entalpia, né? Que vai ser medida pela energia inicial, né? Até a final. A gente vai ter a variação da entalpia aqui representada. A gente pode tirar também nesse gráfico que tanto se a gente for ir do produto para o reagente ou do reagente para o produto, a gente vai ter o mesmo valor, né, em módulo de entalpia. Por que está passando sem querer? Espera aí só um minuto. Tá dando uma travadinha para voltar. Mas enfim, vai ter a mesma variação da entalpia tanto na, na reação direta quanto na inversa. No entanto, a gente vai poder observar que a gente vai ter diferentes energias de ativação. A energia de ativação é essa primeira energia aqui até o complexo, do reagente até desse lado, né, desse referencial do, da, da esquerda para a direita. Né, a gente vai ter essa quantidade de energia, né? No entanto, do produto para o reagente, fazendo o caminho inverso, a gente vai ter só isso daqui. Ó. Então a gente pode observar que a gente vai ter uma menor energia de ativação. E é bem importante a gente salientar esses pontos aqui. Também o nome complexo ativado aqui, né? Que é o nome da quantidade máxima de energia que a gente vai ter, né, para realizar quer dizer, quantidade mínima necessária para realizar a reação. E agora entrando em alguns fatores que afetam a velocidade, né, tanto positivamente ou negativamente a reação. A gente tem a concentração, né, que quanto maior a concentração, maior a velocidade. Ou seja, quanto mais coisas a gente tiver ali no botar mais reagentes, né, a gente vai ter mais moléculas para se baterem, né, para realizar efetivamente a reação. Então, consequentemente, a gente vai ter uma velocidade maior, né? Porque a gente vai ter uma quantidade de moléculas maior para reagir. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade, né? Como comentado na minha aula anterior, a temperatura nada mais é que a agitação molecular. Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais elas vão se bater. Com isso, a gente vai ter uma velocidade maior e vai ser mais rápido formado o produto, né? A gente vai também ter o fator de superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Um exemplo disso é tanto da temperatura quanto da superfície de contato, né? Ah, quando a gente vai, por exemplo, cozinhar uma batata, por exemplo, uma panela de pressão. A panela de pressão nos fornece, quer dizer, nos possibilita ter uma temperatura maior, né, de pelo menos de ebulição da água. Se a gente for tipo, colocar batata ali para cozinhar dentro da pressão com água, ela vai chegar a uma temperatura maior, né? Então fica mais fácil de cozinhar. Também em superfície de contato, se a gente cortar a batata em menores pedaços, né, vai ficar mais fácil de cozinhar, vai cozinhar mais rápido, né?
porque tem uma maior superfície de contato com a água, por exemplo, que está ali. Catalisador, que ele acelera a reação alterando a energia de ativação. O que, que é isso? Ele vai diminuir, né, a energia necessária para iniciar a reação. A gente vê bastante catalisadores, principalmente na biologia, né? As enzimas propriamente ditas são catalisadores, porque elas vão acelerar, né, as reações dentro do nosso corpo para nossas necessidades diárias, né, com biológicas, né? Agora entrando em lei de velocidade, que eu tinha comentado lá no primeiro exercício que a gente fez, a, é a velocidade de reação proporcional à concentração dos reagentes elevada a seu coeficiente estequiométrico. Se vocês lembrarem, lá no primeiro exercício a gente tinha que um certo elemento A, né, ele estava sendo o reagente dentro daquele exercício. Então a gente tinha uma velocidade, né, igual a uma constante da velocidade, vezes a concentração do determinado elemento químico A. Então, essa daqui é a lei da velocidade, é a carinha da lei da velocidade, né? A gente vai ter três formas de calcular essa, essa lei de velocidade, né? Lembrando também, de novo, os parênteses, quer dizer, os conchetes significam concentração molar, e esse x elevado aqui vai ser a ordem da nossa lei de velocidade. Se a gente fosse analisar aqui, né, dessa lei genérica que eu escrevi aqui, a ordem seria x, né, desse A, e consequentemente também a ordem da lei da velocidade dessa reação também vai ser x. Se a gente tivesse, sei lá, um outro reagente aqui também, multiplicado por, sei lá, um B genérico, y, a gente teria que que a ordem da lei da velocidade seria x mais y, né? E a ordem do, do B seria y também. Espera aí, só um minuto, que alguém também está pedindo para entrar. Ok. E também pode ser nomeado essa ordem como molaridade. Pode ser também em exercício pedido tanto a molaridade quanto a ordem é a mesma coisa. Ok. Seguindo. Reações elementares. Ocorrem em uma única etapa, basicamente. A gente não vai ter uma cadeia de etapas, né, ocorrendo, cadeia de reações para conseguir um determinado produto. Então, quando a gente tem somente uma reação elementar, a gente vai calcular a lei de velocidade da seguinte forma. O V, a lei de velocidade, vai ser igual a constante. Lembrando que só vai entrar os reagentes na lei de velocidade, somente os reagentes. Então, concentração de N2 vezes concentração do H2. Agora também falta, né, colocar as ordens, né, as molaridades desses determinados reagentes. Quando a gente tem uma reação elementar, e somente quando a gente tiver essa reação elementar, a gente vai poder usar os coeficientes estequiométricos que a gente tem como expoente. Então, se a gente tem 1 aqui, a gente coloca o 1 aqui como coeficiente estequiométrico e aqui o 3. Consequentemente, a gente vai ter o H com ordem ou molaridade, né, falando em ordem, né, que fica mais fácil, de terceira ordem, e o nosso N2 como sendo de primeira ordem,
ou de ordem número 1 ou de ordem número 3, tanto faz o nome. E a nossa lei de velocidade dessa reação vai ser a ordem dela vai ser 3 mais 1, que costuma ser, né, 4, de quarta ordem. Bem tranquilo essa primeira. E relembrando, isso só vai funcionar para reações elementares. Não vai se aplicar aos outros exemplos que a gente vai fazer ao longo da aula aqui. Tem mais dois tipos de jeito de calcular a velocidade, que é a lei de velocidade, desculpe. Etapa lenta. Na reação de etapa lenta, a gente vai ter uma ou mais etapas, né, para a formação de determinado produto. No entanto, somente a etapa lenta vai nos interessar, ok? Deixei um exemplo aqui para ficar mais fácil. O dióxido de nitrogênio, proveniente do escapamento de veículos automotores, é também responsável pela destruição da camada de ozônio. As reações que podem ocorrer no ar poluído pelo dióxido de nitrogênio com ozônio estão presentes pelas equações químicas 1 e 2 e pela equação química global 3. Então a gente tem aqui as determinadas equações químicas. Entanto, lembrando que a gente tem a etapa lenta, a etapa rápida e a equação global. A etapa rápida, ela não vai nos importar, né? Porque imagine se a gente tivesse uma corrida, por exemplo, em grupo, né? E em duplas, né, no caso. Se a gente botasse metade do percurso uma pessoa, outra metade de outra. E esse primeiro percurso, a pessoa fosse rápida, né? Terminasse o percurso muito rápido, mais rápido que todos os outros competidores. No entanto, a outra pessoa fosse bem lenta, né? Para o outro percurso e demorasse muito tempo e chegasse em último, né? A única coisa que vai nos importar na corrida, a única coisa que nos importou na corrida foi a etapa lenta, né? Foi o que determinou o nosso ganho ou perda, né, da corrida. Então, eu gosto de fazer essa analogia, né para essa questão, né, de etapa lenta, para essa questão de etapa lenta. Pois bem, vamos ver o que o exercício nos pede, né? Com base nessas informações, nos conhecimentos sobre cinética química, pode-se afirmar, e as opções agora. Letra A. A expressão da velocidade para a equação química global 3 é expressa por velocidade constante e tal e tal. Como a gente está tratando de uma sequência, né, de uma cadeia de reações, de etapas, a única coisa que vai nos importar é a lenta. Então vamos ver se está correto nessa afirmativa ali. A gente vai ver a etapa lenta, o que a gente tem aqui como reagente é o dióxido de nitrogênio e o ozônio. Então, vamos calcular aqui normalmente a velocidade, a lei de velocidade vai ser igual a opa, passei aqui sem querer. Constante vezes a concentração de dióxido de nitrogênio vezes a concentração de ozônio. E é justamente o que a gente tem na letra A. Então, correto. Foi rápido essa daqui. Mas, olhando as outras opções, a adição de um catalisador às etapas 1 e 2 não altera a velocidade da reação 3. É mentira, né? A gente viu ali que o catalisador ele altera, sim, né, a velocidade. É um dos fatores que altera. Duplicando-se a concentração molar do dióxido de nitrogênio, a velocidade de reação quadruplica. Vendo aqui, se a gente botar um 2, né, como sendo a concentração aqui do nosso. Multiplicar por 2, né? O nosso. Peraí, eu vou fazer de um jeito melhor aqui. Esquece daqui. A gente tem a nossa primeira equação aqui, né? Da equação da lei de velocidade.
Se a gente multiplicar só esse fator aqui por 2, né? A gente pode colocar em evidência todo o resto e multiplicar por 2, a gente vai ter, com a multiplicação fica mais fácil, né, a gente trabalhar com isso. K, ai meu Deus, volta, ai meu Deus, tá passando sem querer. Vezes a concentração de dióxido de nitrogênio, vezes, vou colocar aqui embaixo, a concentração de ozônio. Então a gente pode ver que essa primeira parte, quer dizer, a segunda parte que eu escrevi é exatamente igual a essa primeira, então a velocidade só vai ser, a velocidade final aqui desse resultado vai ser só 2 vezes a velocidade inicial. Então não quadruplica não, só duplica. E a velocidade da reação química exotérmica aumenta com a velocidade, com a elevação, né, da temperatura. No exercício não falou nada sobre reação exotérmica, então a gente só ignora, então a gente pode confirmar mesmo que a resposta é a letra A. Seguindo então para o nosso último método, né, de calcular a velocidade a lei de velocidade, né, que é por método de experimento. Esse método é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil, cai bastante em vestibular da URGS, por exemplo. Sempre tem uma questão sobre lei de velocidade que é sobre experimentos. Considere a transformação química representada Azão mais Bzão, resultando em C. A lei de ação das massas, ou também conhecida também como lei da velocidade, afirma que a rapidez V dessa transformação a dada temperatura é proporcional à concentração em mols dos reagentes da, da seguinte forma. Ele nos dá aqui a equação K e B são constantes, K e B são constantes, para determinados valores da ordem do alfa e beta, foram feitos vários experimentos, variando-se a concentração do reagente A, B e medindo a rapidez inicial da transformação em cada experimento. Nesse método, a gente vai sempre ter uma tabela, né, de experimentos. A gente pode ter X quantidade de reagentes, né? Pode ter 3, 4, 9 ou 10. No entanto, quando a gente for analisar, a gente pode analisar tanto do 1 para o 3, do experimento 1 para o experimento 3, do 3 para o 2, do 1 para o 3. Tanto faz a ordem que a gente vai analisar, desde que a gente pegue de um para outro, né? A gente tem um referencial, né? E desde que um se mantenha constante, né? Nesse caso aqui a gente vai precisar só de um se mantendo constante. Se a gente tivesse, por exemplo, 10 reagentes, a gente teria que ter 9 sendo constantes e um só variando para saber somente daquele que está variando, né? O expoente, né? A coeficiente estequiométrico ali que a gente vai colocar, o númerozinho que a gente vai colocar ali no expoente dentro da lei de velocidade, que vai ficar mais fácil de ver realizando o exercício aqui. Aqui a gente, como a gente só tem um, a gente só vai precisar pegar quer dizer, dois experimentos em que alguém se mantenha constante e outros esteja variando. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, do experimento 2 para o 3, a gente tem o A se mantendo constante, enquanto o B está variando. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem o B de 0,68 para 0,34, ou seja, ele caiu pela metade, né? Vou botar dividido por 2 aqui, ó. E aqui a gente tem, né, analisando a velocidade, né, o que isso alterou, essa divisão pela metade, quebra, né, pela metade. A gente também vai ter uma ação aqui na velocidade, que ela tá também caindo pela metade. Então, o que a gente consegue concluir disso daqui? Usando, né, a gente já tem uma equação genérica aqui. Tratando como K e B sendo constantes, a única coisa que vai variar, a única coisa que vai nos importar nessa primeira análise vai ser o A. Então a gente pode dizer que esse A aqui elevado a alfa
ele é igual a essa dada velocidade. Então, se a gente dividir por 2 essa concentração, né? Pelo que a gente viu, a gente também vai ter um meio, a gente vai ter a velocidade caindo pela metade também. Então, distribuindo, né, o alfa aqui, né, fazendo uma propriedade de potência, né, tanto embaixo quanto em cima vai ser elevado ao alfa. E como eles têm a mesma base, né, ele fazendo como a gente faz os exercícios de exponencial normalmente, se é a mesma base, né, eles têm o mesmo expoente, então a gente pode concluir que o expoente é 1, né. Tanto no, na concentração ali, quanto na velocidade aqui vai ser 1. Né? Então a gente pode concluir que alfa ele vai ser igual a 1. Agora analisando, né, o outro, o B agora, né? Quer dizer, não é o B, não é alfa aqui não, que é beta. Desculpa, a gente está analisando o B, beta. Agora analisando, né, o A, para onde que ele tá, que o B está se mantendo constante para ele variar. A gente tem uma constância aqui, né, do 1, do 3 aqui do B, que está se mantendo constante na concentração. E o B, quer dizer, e o A aqui, ele tá variando, né, de 13 para 26, de 0,13 para 0,26. Então ele tá, a gente consegue ver que ele tá dobrando, né? Tá multiplicando por 2. E a velocidade aqui, ela tá sendo quadriplicada, né? Ela tá sendo multiplicada por 4, né? Só que a gente sabe, né? Vou escrever aqui no canto, tá muito bagunçado ali, que 4 nada mais é que 2 elevado a 2, né? Então a gente pode concluir aqui que isso aqui vai ser 2 elevado a 2. Nossa, ficou bem feio, mas tá dando pra entender, é o que importa. Mas enfim, vou fazer a mesma coisa agora pro A, né? Que eu tinha trocado aqui sem querer. Agora assim tá certo. Pro A. Já que o B vai ser constante junto com a constante de velocidade, não vai nos importar. Então a gente pode fazer a análise. Agora sim tá certo o alfa, resultando na velocidade. Se a gente pode ter uma conclusão meio óbvia, né? Se a gente dobrar aqui, a gente tá quadruplicando do outro lado, a gente vai ter algo elevado ao quadrado, né? Já, já poderia tirar aqui A, né? Mas eu vou mostrar aqui. 2, que 2 elevado no Q, que vai dar 4, né? Então, a gente pode concluir aqui como eu botei aqui em cima, 4 é igual a 2 elevado a 2, a gente vai saber que alfa vai resultar em 2. Então, o gabarito ali, letra A de amônia. Pois bem, então, uh, alguém tem alguma dúvida? É, algo a acrescentar? Choro, lamúria? Um pouquinho tem, né, Gabriel? A gente tira depois, né? Ok. Então, vocês estão